A nossa razão tem limites? Presta atenção nessa questão. Afinal, a nossa razão tem limites? Puxa, até onde vai a nossa razão? Será que ela vai ao infinito? Ou seja, será que com ela podemos resolver qualquer problema? E se tem algum problema ainda não resolvido, será que tudo não é uma questão de tempo? Em algum momento, vamos resolvê-lo? É claro que é muito importante pensar sobre essas coisas. E nesse nosso contexto, eu diria que é importante pensar sobre essa questão, pelo menos por duas razões. A primeira delas é a seguinte: é o fato de que muitas pessoas que iniciam o estudo de raciocínio crítico, de lógica, dessas coisas, imaginam que poderão resolver tudo com a razão, com o raciocínio. Mas é claro que isso é falso. E por que isso é falso? É falso porque a nossa razão tem limites. Eu diria que ela é apenas uma ferramenta a nosso dispor, que serve para algumas coisas, mas que não serve para tudo. A segunda razão é a seguinte: houve um momento na história no qual as pessoas acreditaram muito na capacidade da cognição humana. Isso iniciou em especial com Descartes, no século XVI. Mas terminou. Eu diria, está terminando, né? Isso está acontecendo a partir do final do século XX. Mas olha só, aquele momento histórico que começou com Descartes, nós o denominamos como modernismo. Na modernidade, acreditavam muito na razão. Acreditavam que, pela razão, ficaríamos esclarecidos, maiores de idade, autônomos. Era um culto à racionalidade, à segurança das deduções racionais, à organização das provas. Era esse mesmo, um cientificismo absoluto. Mas acontece que agora estamos iniciando a pós-modernidade, uma nova era. E na pós-modernidade estamos mudando essa forma de pensar. Como assim? Olha, mesmo não abrindo mão da razão, é claro, passamos a ter consciência de que ela tem limites. Presta atenção. Razão com limites. Na pós-modernidade não temos mais verdades definitivas, pois a razão tem limites. Portanto, veja só, antes, na modernidade, as pessoas imaginavam que a razão não tinha limites. Mas agora, na pós-modernidade, passamos a duvidar firmemente disso. Observe que estamos falando da pós-modernidade, de um tema atual, do momento atual, sobre o que está acontecendo agora. E sobre tal fato, apresentamos a seguir uma breve reflexão sobre essa questão: os limites da razão. Mas o que faremos é uma reflexão do ponto de vista do raciocínio crítico. Ou seja, vamos construir um argumento cujo objetivo é tentar justificar por que crer nesse fato, que a nossa razão tem limites.
Em outras palavras, vamos estabelecer uma implicação. E nessa implicação, de um lado, temos as premissas. No meio, a implicação. Uma implicação que nos leva, do outro lado, à conclusão. E nesse caso, essa conclusão é o fato de que nossa razão tem limites. Mas então, e as premissas? Ora, essas premissas devem ser um conhecimento que suporta, que corrobora essa nossa conclusão. Observe também o seguinte, que não estamos procurando por uma implicação válida. Puxa, o que é isso? O que é uma implicação válida? Aqui, nesse contexto, nessa nossa conversa, não vamos falar sobre isso. Se você tem interesse, vá a um curso, vá aos vídeos de argumentação lógica. O que é que estamos procurando aqui? Olha, estamos procurando por uma implicação forte, e isso é menos do que uma implicação válida. Uma implicação válida seria muito. A implicação válida é aquela em que, sempre que a premissa for verdadeira, é garantido que a conclusão é verdadeira. Uma implicação forte, olha, é um pouco menos. Na maioria das vezes em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Ou seja, dada a veracidade das premissas, é muito provável que a conclusão seja igualmente verdadeira. Nesse sentido, eu diria o seguinte, que o nosso raciocínio consiste em dois passos, esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. Primeiro deles, determinar as premissas. E depois, o segundo passo, mostrar que essas premissas realmente suportam a conclusão. Então, vamos construir essa implicação para concluir que a nossa razão tem limites. Mas, antes de começar o nosso raciocínio, observe um fato interessante. Veja o que está acontecendo, digamos, nesse jogo. Estamos apresentando e exercitando um raciocínio crítico para falar sobre a razão. Um raciocínio que é fruto da razão e que fala sobre a razão, que tenta concluir, convencer que a razão tem limites. Puxa, então eu diria que, raciocinando criticamente, vamos apresentar algumas reflexões sobre os limites desse próprio raciocínio, da nossa razão. Veja, vamos raciocinar para mostrar que o próprio raciocínio tem limites. Interessante, né? É uma autorreferência do raciocínio. Outra coisa importante nesse raciocínio que estamos fazendo aqui. Esse argumento que vamos construir, nesse argumento, vamos deixar de fora os argumentos de vários filósofos que pensaram sobre isso, sobre a razão e sobre os seus limites. Por exemplo, Descartes, Kant, muitos outros pensaram bastante sobre a razão e também sobre os seus limites. Mas nessa nossa argumentação que apresentamos a seguir, vamos partir de premissas que estão no contexto da lógica e até da lógica matemática. Ou seja, vamos buscar na lógica as premissas a partir das quais possamos nos convencer que a razão tem limites. Então, vamos começar. E vamos começar com uma historinha, uma daquelas historinhas que a gente pega lá na lógica, para começar a pensar sobre
a razão, sobre a nossa cognição e sobre seus limites. Então, considere uma daquelas historinhas curiosas. Nessa historinha, temos 3 pessoas: o Zé, o Tchão e o Juca, que estão presos em um presídio. Então, o diretor do presídio propõe um jogo de raciocínio. E por esse jogo, algum presidiário terá a chance de ganhar a liberdade. Isso é muito bom para os presidiários, evidentemente. Neguinho está preso e aí tem-se um jogo. E ali, por aquele jogo, ele pode ganhar a liberdade. E o jogo é o seguinte: o diretor apresenta 3 pratos brancos e 2 pratos pretos. E coloca os 3 presidiários em fila. O Zé na frente, o Tchão no meio e, por último, o Juca. É assim mesmo. O diretor tem autoridade. Ele queria fazer assim e fez assim. E então o diretor diz o seguinte: olha, vou colocar um prato nas costas de cada um de vocês, de forma que ninguém conseguirá ver a cor do seu próprio prato. O prato está nas costas. Mas, como vocês estão em fila, evidentemente que vai dar para ver o prato que está à frente. E aí, a questão é a seguinte: aquele que conseguir deduzir a cor do seu próprio prato ganhará a liberdade. E se errar, vai para a forca. Isso é para impedir que alguém fale uma cor ao acaso, sem raciocinar a respeito. Observe que o erro, nesse caso, terá consequências sérias, a pena de morte. Então, como a turma está em fila, e o Juca está lá atrás, vendo os pratos à frente, o Tchão está no meio, vendo o prato do Zé, e o Zé, que está lá na frente, não vê prato de ninguém, nem mesmo dele. Então, o diretor, observando aquela situação, fala: puxa, vou colocar 3 pratos brancos em todo mundo, mas vou fazer inicialmente a pergunta para o Juca, e aí o Tchão e o Zé vão ouvir a resposta do Juca. Depois vou perguntar para o Tchão, que está no meio, e por fim perguntar para o Zé, que vai ouvir então a resposta do Tchão e do Juca. E o diretor coloca então 3 pratos brancos em todo mundo. E aí ele faz a pergunta: puxa, e aí, Juca, qual é a cor do seu prato? O Juca olha à frente, observa os pratos do Juca e do Zé, tudo branco. E responde: não sei. Nesse caso, ele não ganhou a liberdade, mas também, digamos, não ganhou a pena de morte, não sei. Depois o diretor pergunta para o Tchão: qual a cor do seu prato, Tchão? Então o Tchão olha à frente, vê o prato do Zé, é branco, e considera a resposta dada pelo Juca, que respondeu: não sei. E raciocina. Então, considerando a resposta dada pelo Juca e o prato que ele vê à frente, o Juca, o Tchão, né? Então o Tchão, considerando a resposta do Juca e o prato do Zé que ele está vendo à frente, ele responde para o diretor: não sei. Por fim, o diretor pergunta para o Zé: qual é a cor do seu prato, Zé? Olha, nesse momento o Zé já ouviu as respostas do Juca e do Tchão. Então ele pensa logicamente e responde ao diretor: senhor diretor,
tenho em minhas costas um prato branco. E o diretor lhe concede a liberdade, porque o Zé explica ao diretor o seu raciocínio. Puxa, mas qual foi o raciocínio do Zé? Como é a estrutura desse raciocínio? Observe as implicações que o Zé elaborou. Veja bem. Ele ouviu o Juca. O Juca respondeu que não sabe a cor do seu prato. Resposta do Juca implica que não há um prato. Resposta do Juca implica que há um prato branco à sua frente. Por quê? Se tivesse apenas pratos pretos à frente do Juca, o Juca, que está lá no fim da fila, deduziria que o seu prato é branco. Portanto, a resposta do Juca implica que há um prato branco à frente do Juca. O Zé também ouviu o Tião. O Tião respondeu que não sabe a cor do seu prato. E essa resposta, a resposta do Tião, implica que o Tião tem à sua frente um prato branco. Por quê? Olha, porque se o Tião estivesse vendo à sua frente um prato preto, ele concluiria que o seu prato é branco. Por que isso? Isso porque o Tião já ouviu o Juca e sabe que não há dois pratos pretos à frente do Juca. Portanto, o Zé raciocina. Resposta do Tião mais resposta do Juca implica que o meu prato é branco. Legal, né? Puxa, vale a pena repetir o raciocínio do Zé. É sempre assim, vamos repetir, a gente exercita mais. Ele pensa: se o meu prato fosse preto, então o Tião deduziria que o dele é branco. Pois, dada a resposta do Juca, então necessariamente há um prato branco à frente do Juca. Então, se o Tião visse o meu prato como preto, ele deduziria que o dele é branco. Conclusão dessa história: o Juca e o Tião deduzem que não é possível saber a cor dos seus pratos. E o Zé deduz a cor do seu prato. Portanto, nesse caso, preste atenção, a razão dos presidiários, em particular do Zé, é suficiente para deduzir a resposta. No caso do Zé, uma resposta afirmativa. E no caso dos outros presidiários, respostas, digamos, negativas, não sabe. Em outras palavras, nessa história desses presidiários, a razão é suficiente para responder sobre a cor dos pratos. Interessante, né? Olha só, nesse sentido, se o nosso mundo fosse o mundo da fila dos presidiários com seus pratos, tudo seria mais tranquilo. A razão seria suficiente. Presta atenção nisso. Se o nosso mundo fosse o mundo dos presidiários, e se nesse mundo o único problema nosso seria descobrir a cor do prato às costas, a razão seria suficiente para responder tudo. Puxa, mas é claro que respondeu que não sabe a cor do seu prato. Resposta do Juca implica que não há um prato. Resposta do Juca implica que há um prato branco à sua frente. Por quê? Se tivesse apenas pratos pretos à frente do Juca, o Juca, que está lá no fim da fila, deduziria que o seu prato é branco. Portanto, a resposta do Juca implica que há um prato branco à frente do Juca.
O Zé também ouviu o Tchão. O Tchão respondeu que não sabe a cor do seu prato. E essa resposta, a resposta do Tchão, implica que o Tchão tem à sua frente um prato branco. Por quê? Olha, porque